Não contrate motoboys sem antes ver esse vídeo. Hoje, aqui no Projeto Delivery, eu estou recebendo o Dr. Renato Rodrigues, advogado e especialista em justiça do trabalho. E ele veio para nos esclarecer um problema que muitos restaurantes se veem envolvidos. Como contratar motoboys sem se implicar com a justiça do trabalho? É um tema muito difícil que muitas vezes deixa as pessoas confusas, pois a lei é muito complicada para os leigos. Então, o Dr. Renato, seja muito bem-vindo. Estamos à disposição, Dilon. E vamos para as perguntas que recebemos pelo Instagram, Facebook e algumas por e-mail. O Diego de São Paulo perguntou o seguinte: Renato, tenho 3 motoboys e os 3 ficam por minha conta das 19 até 1 hora. Pago diária e o valor da entrega. Isso gera algum vínculo trabalhista? Sim, Diego. Se você tem um horário pré-fixado com esses motoboys e eles têm a obrigação de cumprir esse horário das 19 horas até tal horário, com certeza tem vínculo empregatício, porque eles estão subordinados a você. O fato de ser pago com diária não significa que tem um vínculo empregatício ou não, mas como você paga para ele, isso significa que tem um salário. A questão principal é a seguinte: se o motoboy não pode fazer nada, não pode fazer qualquer outra atividade naquele horário, se ele tem que estar lá com você, se ele é obrigado a estar naquele horário, ele é um empregado seu. A única forma que você tem para evitar um vínculo empregatício é fazer uma rotatividade de motoboys por dia. Num dia você contrata certos motoboys, no outro dia outros motoboys, e assim não tem uma fixação de ser aquele mesmo motoboy sempre no mesmo horário à sua disposição. Se tiver essa rotatividade, não vai ter o vínculo, mas se for obrigatório que ele esteja lá e de forma que ele não possa deixar de ir, ele é seu empregado e assim você vai ter que anotar sua carteira de trabalho e vai ter o vínculo empregatício com todos os direitos que a CLT e a Constituição garante. A Carolina é de Nova Iguaçu e pergunta se ela pode contratar motoboys através do MEI. Olha, a contratação de motoboys através do MEI é o que a gente chama na Justiça do Trabalho de pejotização. A pejotização, algumas vezes, ela é considerada fraude. De que forma que você vai contratar via MEI para não ser considerada fraude? Você vai contratar a empresa do motoboy, mas ele não deverá e nem poderá ser aquela pessoa que tem que ficar à sua disposição. E também ele pode colocar outro motoboy no lugar dele o dia que ele não puder, o dia que ele tiver que fazer outros trabalhos, ele vai poder escolher outra pessoa para fazer o serviço dele. Por que isso? Se for uma pessoa, mesmo que seja MEI, mas é uma pessoa só, que ela que tem todas as vezes prestar o serviço para você, que ela tem que cumprir um horário para você, que ela tem que ficar à sua disposição, não adianta tentar transformar ela numa pessoa jurídica. Ela é sua empregada. Então, muito cuidado para que tenha essa rotatividade, que possa ser outra pessoa, que se ele não for, não tenha nenhum problema de uma advertência ou uma penalidade disciplinar. Por isso, tome essas precauções, Odilon, para não dar depois uma ação na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, e aí você vai ter que pagar todos os direitos depois, todos os encargos, com multa e tudo. A Paula e o Miguel são de Realengo e já estão há 2 anos trabalhando com um entregador próprio. Agora, um deles se acidentou durante o trabalho. Eles querem saber se são responsáveis sobre o acidente, pois não assinavam a carteira. Esse é um problema muito sério, Dilon. É justamente a assinatura da carteira que garante todos os direitos para o motoboy. Se ele não tem assinatura na carteira, logicamente ele vai tentar receber um benefício previdenciário no INSS, um auxílio acidente, e eles vão ver que ele não tem carteira assinada, ele não vai conseguir receber esse auxílio acidente. Da mesma forma, ele vai ficar parado, ele não vai poder trabalhar e vai ficar sem receber nada. Então é um problema gravíssimo que às vezes muitas empresas acham que não vou registrar a carteira, então não vai ter problema nenhum. Tem problema sim, exatamente nessas horas que os problemas são maiores. Por isso, se você vai contratar um motoboy e não quer assinar a carteira, tome
todos os cuidados para que ele não seja efetivamente um empregado seu. Ou seja, ele não pode ser subordinado a você, ele não pode ter fixação de horário, ele não pode ter uma remuneração combinada, ele tem que ser um freelancer. Fala, ó, o dia que ele puder, ele trabalha. Porque se ele tiver essa questão de fixação de horário, subordinação, salário, não poder mandar outro motoboy no lugar dele, ele é sim seu empregado, e se ele sofrer esse acidente de trabalho, você vai responder por, vamos lá, se ele sofreu um acidente e ficou com alguma sequela física, quebrou o braço não consegue movimentar mais, quebrou a perna ficou com problemas na bacia, igual acontece muito com motoboys, você vai ter que indenizar ele depois, numa ação na Justiça do Trabalho, pelas sequelas, pelos danos que ele teve. Vai ter que indenizar pelo período que ele está trabalhando, vai ter que indenizar pelo período que ele ficou parado e você não remunerou ele, porque ele não tinha carteira assinada e não recebeu o auxílio acidente do INSS. Por isso é muito importante, se o motoboy é seu empregado, você tem que registrar a carteira dele, tá? O Guilherme não falou de qual cidade ele é, mas perguntou quais são as exigências para se contratar um motoboy sem infringir nenhuma lei e não correr o risco de ser multado, processado ou qualquer coisa do tipo. Basta assinar a carteira? Não é só assinar a carteira, mas assinar a carteira de forma correta. Qual a forma correta? Garantindo o pagamento de um salário mínimo. Se houver uma convenção coletiva de uma categoria de motoboys, fique atente a isso, que o salário mínimo pode ser maior do que o salário mínimo brasileiro, pode ser o salário da categoria. Você tem que garantir a ele também a utilização de todos os EPIs, exigir que ele utilize sempre o capacete. E outra coisa que eu recomendo para não te dar problema com o motoboy é fazer um seguro de vida para ele. Porque o motoboy ele está sempre correndo o risco de vida. Ele está correndo o trânsito, mesmo que ele não esteja correndo, ele seja um motoboy que ande normalmente, sem risco. Existe um risco normal do trânsito para qualquer motoqueiro. Por isso, ele tem que ter o seguro de vida e outra coisa também muito importante para não ter problema na Justiça do Trabalho. Pague periculosidade para ele. A periculosidade é 30% do valor do salário dele. Como ele trabalha numa atividade perigosa, já tem determinação legal que motoboy tem que receber a periculosidade. Com isso, você pagando o salário dele certo, pagando a periculosidade, garantindo um seguro de vida bom, com valor que seja interessante. Normalmente esses seguros são feitos com valores de pagamento muito pequeno, então vale a pena pagar esse seguro de vida. E outra coisa, se ele trabalha após 22 horas, pague também o adicional noturno para ele e jamais deixe de pagar as horas extras para ele com um adicional de 50%. Isso é muito importante porque lá na frente você não vai ter problema com a Justiça do Trabalho, já que você está trabalhando corretamente. O Marcelo é motoboy e atende por alguns aplicativos. E acabou se envolvendo em um acidente em dezembro do ano passado, agora em 2019. Ele quer saber se a empresa do aplicativo, eu não vou citar o nome aqui, ele até nos disse, pode ser cobrada por isso uma indenização. Bom, Marcelo, existem raras decisões judiciais que garantem aos motoqueiros que trabalham para aplicativos uma condição de ser empregado desses aplicativos. A maioria que tenta na Justiça do Trabalho buscar esse reconhecimento de vínculo com o aplicativo não tem obtido sucesso. Por isso, se você sofreu um acidente, a chance de você obter êxito nessa demanda judicial é muito pequena. Procure um advogado para ele analisar exatamente o seu caso, se você era ou não subordinado aos aplicativos. Na maioria das vezes, o motoqueiro não é subordinado. Ele trabalha o dia que ele quer e se puder. E se não trabalhar, ele não sofre nenhuma penalidade. Por isso, ele não é reconhecido como empregado. Então, igual eu falei, procura um advogado, ele pode te ajudar a ver se realmente tem esse enquadramento como empregado do aplicativo. Essa pergunta vem dupla agora. O Alexandre de Uberlândia quer saber se ele precisa pagar ajuda de custo e EPIs para o motoboy que trabalha para ele, ou se basta assinar a carteira e o próprio motoboy compra esses EPIs do bolso dele, capacetes, aquele colete refletor e etc.
Essa pergunta é muito interessante. Se o motoboy trabalha com a moto dele, com certeza você tem que dar uma ajuda de custo, porque ele vai ter custo com combustível, ele vai ter custo com a manutenção do veículo, bem como ele vai ter um custo aparentemente invisível, mas que existe, que é o custo da desvalorização do veículo. Por isso eu recomendo sim você pagar essa ajuda de custo. O interessante é que essa ajuda de custo não vai incidir INSS, não vai incidir FGTS, e o motoqueiro ele vai ser indenizado pela essa ajuda de custo dos gastos que ele tem. Em relação aos EPIs, da mesma forma, se ele é seu empregado, você tem que garantir a segurança dele. Forneça todos os EPIs necessários para que ele possa conduzir o veículo dele com segurança e não ter nenhum problema depois com um acidente de trabalho ou qualquer outro problema de saúde também. Eu sei que muitas dúvidas ainda ficam no ar, mas a gente encerra por aqui. Eu vou pedir só para o Dr. Renato mandar algum recado e deixar mais algum esclarecimento que possa ter passado em branco para todos vocês. Bom, pessoal do canal Projeto Delivery, vocês que vão abrir um delivery, tem que tomar muito cuidado com essa questão de contratação de pessoal, sempre consultando um advogado, consultando um contador, porque lá na frente, se o seu motoboy quiser entrar com uma ação trabalhista, ele vai verificar se você tem controle do horário de trabalho dele, se você tem controle dos EPIs, se você paga o salário corretamente, se você paga os encargos previdenciários, o FGTS, tudo de forma certa. Se você andar direito, você pode ter certeza que a chance de você sofrer uma ação trabalhista, ela é muito pequena, tá? Então, haja corretamente, tome todas as precauções que você se garante. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Renato, pela sua participação. Fiquem todos com Deus.